Chico fundou o primeiro centro espírita aos 17 anos, quando deixou de ser católico. Mas só aos 21 teve a primeira visão de Emmanuel, o mentor espiritual. Recebeu a tarefa de psicografar 30 livros, apesar de só ter completado o primário. Algumas das mensagens só podiam ser lidas no espelho. Uma delas previa a morte de uma das irmãs. Mãe, ele nos chamou e falou assim, olha, vai morrer uma pessoa da família. Eu quero que vocês respeitam, vê que isso é uma coisa que acontece com todos. Eu não quero escândalo, não quero muito choro, mas vai morrer uma pessoa da família. Em 1959, resolveu deixar Pedro Leopoldo porque o clima não favorecia quem sofria dos pulmões. Na época, trabalhava como escriturário numa fazenda do Ministério da Agricultura e foi transferido para Uberaba, uma das cidades indicadas pelo mentor espiritual Emmanuel. Seus objetos de uso pessoal foram para o museu em Pedro Leopoldo, que também guarda histórias engraçadas dos anos em que ainda era aprendiz do ofício de mensageiro dos espíritos. Uma moça procurou para ver se fazia as pazes com o namorado. Ele falou para ela que rezasse, assim a pessoa rezou e o espírito apareceu para ele e falou assim, ó, quando essas moças sem juízo vier te pedir aqui para fazer paz com o namorado, você não indica meu nome, mas não me deixe em paz. Chico Xavier já era conhecido em todo o país quando se mudou para Uberaba. A cidade do Triângulo virou lugar de peregrinação para quem buscava conforto espiritual. E o médium também matava fome. Em 1981, cerca de 10 milhões de brasileiros assinaram manifestos para que ele recebesse o Prêmio Nobel da Paz. Admirado por gente humilde e gente famosa, Chico era a pessoa simples, com direito às suas manias, como todo mundo. Chico Xavier seguia os ensinamentos do apóstolo Paulo, que considerava a caridade como a mais importante de todas as virtudes. O médium dava dinheiro e comida aos pobres. As filas para receber as doações eram gigantescas. Participar de uma das sessões espíritas exigia sacrifício físico e muita paciência. A espera podia chegar a 3 dias. Mesmo sem pronunciar uma palavra, Chico emocionava os que se aproximavam dele. Publicou 418 livros, todos, ele dizia, psicografados. Esses livros nunca me pertenceram, eles pertencem àqueles que os ditam ou os escrevem através de minhas mãos. Vendeu mais de 25 milhões de exemplares e nunca ficou com um tostão. Doava os direitos autorais para instituições de caridade. Os livros não me trouxeram dinheiro e nem me dão dinheiro, mas me trouxeram aquilo que eu considero muito acima do dinheiro, que é a amizade de muitos amigos, um verdadeiro tesouro de amor que eu tenho dentro da minha vida. Fiel ao voto de pobreza, Chico vivia sem regalias. Morava nesta casa e no dia a dia contava com os amigos, como Dona Dinorá. Ela esteve ao lado do médium nos últimos 40 anos. Conhecia como ninguém as mais íntimas manias do irreverente Chico Xavier. Quem imaginava, por exemplo, que para ele um lenço apenas não era o suficiente? Tem que ter uns 4 lenços no bolso que ele gosta. 4 lenços? Quando ele está de paletó, você tem que pôr uns 4 lenços. Você põe 2, ele fala, não tem lenço. A saúde cada vez mais frágil exigia disciplina. Chico tomava 12 comprimidos todos os dias, não aceitava atrasos na hora de receber os medicamentos e, de vez em quando, quebrava a rotina fazendo um brinde com os mais próximos. E ele toma um vinhozinho de vez em quando? Toma uma colher de sopa. Todos os dias? Primeiro dia ele achou forte, agora ele até já acha bom. Todo dia? Todo dia. Aqui neste quarto ficam algumas das boinas que o Chico Xavier usa há mais ou menos 50 anos, desde quando começou a ficar calvo. Há boinas para todo tipo de gosto, mas a preferida é esta aqui, porque é da cor predileta do médium, azul. Nos últimos anos, o homem que pregava a paz se viu obrigado a se prevenir contra a violência. Cerca elétrica no muro, câmeras para todo lado. Chico passou a ser protegido 24 horas por dia.
Policiais voluntários vigiavam a casa, endereço cobiçado por fanáticos admiradores sem limites. Eu não sei se a intenção era fazer algum mal ou realmente fazer algum bem. Era difícil a gente saber. Tive que tirar pessoas aqui na marra daqui de dentro. No mês passado, em alguns momentos, o médium demonstrou muita disposição. Estas imagens são do último passeio de Chico por Uberaba. Acompanhado do filho e de outra amiga, a policial Cátia Maria, o médium vestiu uma de suas melhores roupas e pediu para reencontrar as voluntárias que fazem o jantar distribuído toda semana para as crianças pobres da cidade. Ele ficou na instituição por 2 horas e meia. Passou a maior parte do tempo sentado, observando a rotina das cozinheiras. Na hora de ir embora, uma última olhada nas panelas que durante toda a vida de Chico saciaram a fome de milhares de pessoas. Olha o tanto de feijão aqui, Chico, ó. Aqui, ó. Né? Muito bem. Perguntei se tá cheiroso. Eu lembro das crianças. Chico sempre se preocupou com os desamparados e, já perto de casa, manifestou o desejo de ver perseverando o trabalho filantrópico que incentivava. E nunca vai parar, né, Chico? Se Deus quiser. A mais impressionante de todas as imagens da privacidade de Chico Xavier é a do quartinho que ele escolheu para viver. O médium, que podia ter luxo e mordomias, se privou de qualquer conforto material até o último minuto de vida. Nas paredes, alguns crucifixos. Em cima do pequeno armário, muitas imagens de santos. E sempre ao alcance das mãos, uma campainha para as emergências. À noite, se ele precisar, ele toca a campainha. Tocou lá, todo mundo escuta. Escuta. Barulhento até. Só na hora de dormir, o médium aceitava ficar sem os tradicionais recursos contra a idade. Boina e óculos eram trocados por um gorrinho e por um cobertor. Chico era friorento e tinha um hábito curioso. Para pegar no sono, o sapato tinha que estar cuidadosamente guardado bem ao lado do travesseiro. O sapatinho do senhor está aqui no cantinho, tá bem? Aqui ele, ó. Viu? Dinorá, tem que ser sempre assim, Dinorá? Ó, isso é todo dia, você deixa ele pra lá, ele dá bronca. Os espíritas acreditam. A escrita dos médiuns é uma prova de que a vida continua. Mas para a ciência, a psicografia ainda é um mistério. Mesmo assim, mensagens recebidas por Chico Xavier tiraram dúvidas e ajudaram até a desvendar casos de polícia. Mão esquerda no rosto, enquanto a direita rabisca frases em pedaços de papel. Chico, eu te amo, eu te adoro, Chico. Nair Belo passou a admirar ainda mais o médium em 1977, depois de receber esta mensagem. Uma carta que, para ela, o filho ditou para o amigo em 10 parágrafos. Manuel Francisco Neto narra detalhes do acidente que lhe custou a vida e comenta histórias que nem a família se lembrava mais. As pessoas que são citadas na carta são pessoas que já tinham morrido há muitos anos e que meu marido, que era de Limeira, teve que ir lá em Limeira e perguntar para minha sogra, para a tia dele, quem eram aquelas pessoas, porque ele não lembrava. E elas confirmaram. 4 tiros e 29 facadas numa emboscada em Perdizes, a cerca de 100 quilômetros de Uberaba. O sargento reformado da Polícia Militar, Francisco de Paula Dutra, de 45 anos, foi morto ao entrar numa empresa de reflorestamento, onde reforçava a aposentadoria como responsável pelo almoxerifado. O crime foi em outubro de 85. Inconformada, a viúva passou a frequentar o Centro Espírita de Chico Xavier. E 6 meses depois, recebeu uma mensagem psicografada. Nas 33 páginas, minuciosos detalhes do assassinato, inclusive o nome do criminoso que nunca foi preso. A carta também tratou do assunto que mais preocupava a mulher do policial: a possibilidade do marido ter agonizado na hora da morte por causa da brutalidade do assassino. Me dava uma angústia que as facadas. Aí ele foi na mensagem, ele falou, né, que quanto àquela facada eu podia ficar despreocupada que tinha atingido simplesmente as roupas dele, né? Quer dizer que já foi mais uma oportunidade para mim tirar da minha cabeça, né? Na época, os 4 filhos do casal eram crianças. Os nomes de todos eles aparecem na mensagem, até os apelidos. Tantas semelhanças fizeram a família se convencer da autenticidade da correspondência.
A psicografia está sempre cercada de interrogações. Verdade ou mentira? Nós acreditamos que a pessoa, quando ela parte dessa vida, ela entra numa dimensão altamente superior à dimensão temporal e, então, é impossível haver uma comunicação segundo a nossa compreensão, segundo a teologia que nós temos. Esta cena se repetiu milhares de vezes ao longo da vida de Chico. Ele ficava até 12 horas seguidas na mesma posição, psicografando. Chegava a escrever 1000 páginas numa única noite. Nós levamos algumas mensagens psicografadas por Chico Xavier para serem analisadas por um dos maiores estudiosos de grafologia no Brasil. Autor de 21 livros sobre perícias grafotécnicas, o professor Celso Delpitia, que trabalha em São Paulo, primeiro investigou a carta atribuída ao policial assassinado em Minas. A grafia produzida nesta carta psicografada é a grafia do médium Francisco Xavier, praticamente quase idêntica à sua grafia normal. Mas ao analisar outro texto, também escrito pelo médium para uma família que não quis se identificar, a conclusão não foi a mesma. Além de estar escrita ao espelho, além de ser uma escrita revertida, que está escrita ao contrário de... Não vejo, nesse caso, sim, não há nada que se assemelhe, não há nada que indique a mesma autoria do Chico Xavier. Chico Xavier também ajudou a esclarecer histórias que nem a polícia conseguia explicar. Aqui em Goiânia, cartas do além livraram da cadeia o acusado de um assassinato. A justiça considerou algumas mensagens psicografadas pelo médium como depoimentos de um morto. 8 de maio de 1976. Maurício, um jovem de 15 anos, vai visitar um de seus melhores amigos, José Divino, na época com 18 anos. Maurício se levanta para buscar um cigarro na pasta do pai de José Divino e encontra uma arma. Descarregou o tambor e começou a brincar, apontando o revólver para o colega. Assustado, ele pediu que Maurício parasse com a brincadeira. Maurício foi então até a cozinha à procura de cigarros. José Divino pegou a arma do pai e apontou para a própria imagem refletida no espelho. Maurício surge no momento em que José Divino aperta o gatilho. Eles não sabiam que tinha ficado uma bala no tambor. Revoltada, a família de Maurício queria a condenação de José Divino. Processado por assassinato, o acusado respondeu o processo em liberdade e chegou a voltar ao local para fazer a reconstituição da morte do amigo. Os parentes de Maurício foram para Uberaba e mesmo a 400 quilômetros de casa ficaram sabendo tudo o que o inquérito dizia, por causa das mensagens psicografadas por Chico Xavier. Numa das 21 cartas, um pedido de absolvição. O José Divino e nem ninguém teve culpa em meu caso. Brincávamos a respeito da possibilidade de se ferir alguém pela imagem do espelho. E quando eu passava em frente de minha própria figura, refletida no espelho, sem que o momento fosse para qualquer movimento meu, o tiro me alcançou, sem que a culpa fosse do amigo ou minha mesmo. O resultado foi aquele. As mensagens dele, a maioria delas era em defesa do Zé Divino. As mensagens foram anexadas ao processo. Acabaram impressionando e convencendo até o juiz, hoje aposentado. Quando eu analisei aquela mensagem com o depoimento do Zé Divino, eu vi que aquilo ali tinha que ser dado um crédito. Foi o que eu dei o crédito. Tinha detalhes que só o Zé Divino já havia relatado. Tinha o detalhe que só no processo existia e eu não acreditava nunca que Chico Xavier pudesse ter pego cópia do processo para fazer aquela mensagem. Foi o Moro que falou e eu acreditei na palavra do Moro. O Ministério Público recorreu da decisão e o Tribunal de Justiça mandou o acusado a júri popular. Por 6 votos a 1, os jurados reconheceram como legítima a carta de Maurício e absolveram José Divino. José Divino hoje não toca mais no assunto. 4 anos atrás, última vez que aceitou falar sobre o caso, revelou que também ficou surpreso com a riqueza de detalhes que as mensagens traziam sobre a morte de Maurício. Houve detalhes nas cartas, detalhes que nem no meu depoimento eu citei, eu não lembrava. Eu fui lembrar quando eu li as cartas psicografadas. Então não tem como negar. São coisas que só eu e ele sabia. O que também fez a família acreditar que era mesmo Maurício escrevendo as cartas foram as assinaturas que apareciam no fim das mensagens. Elas eram muito parecidas
com a da carteira de identidade do morto. Uma série de detalhes que existem na mensagem que só eu e ele sabe, só a família sabe. Mais um mistério numa vida cheia de enigmas para a ciência. Chico Xavier foi internado com pneumonia dupla, ficou entre a vida e a morte. O cinegrafista gravou um raio de luz entrando pela janela e o médium se recuperou milagrosamente. Para ele, foi uma aparição do espírito de Emmanuel. O médium tem pneumonia nos 2 pulmões. Estava num quarto comum, mas foi transferido para uma suíte no 2º andar do hospital. Chico Xavier nunca gostou de hospital, tanto que um cartório aqui de Uberaba tem um documento assinado por ele pedindo para jamais ser internado. Mas, com a saúde cada vez mais debilitada, os médicos entenderam que só um tratamento intensivo poderia salvar a vida do maior espírita do Brasil. Chico Xavier ficou nesta suíte, que tem uma pequena sala, banheiro e esta cama. E 5 dias depois de chegar aqui, uma imagem surpreendente fez da recuperação do médium um mistério. É um detalhe que de tão rápido é quase imperceptível. Agora veja de novo em câmera lenta. Repare que um raio luminoso vem do alto em direção à janela da suíte de Chico Xavier e sempre em linha reta. Na imagem ampliada, a faixa de luz se transforma em 2 e depois volta a ser uma só. Você filmou exatamente desse ponto aqui? Exatamente daqui onde está a câmera, fazendo a fachada do hospital com a cena da janela onde estava internado o Chico. De repente, sem perceber, passou aquela luz na frente, na hora não deu para perceber, só foi perceber depois na hora da edição. 10 minutos depois, a surpreendente constatação do médico. O paciente, que já estava em estado terminal, começou a melhorar. O senhor acredita em coincidência? Não, eu acredito que houve uma interferência mesmo. Para a medicina, algo de anormal aconteceu ali? Sem dúvida nenhuma, porque foi daquele momento para frente que ele passou a melhorar. A febre desapareceu, a sua respiração melhorou e ele ficou mais alerta com o que estava acontecendo no quarto. Não poderia ser o efeito dos medicamentos? Sim, mas havia já vários dias que ele estava internado. E foi a partir daquele momento que ele passou a melhorar. Do ponto de vista médico, não tem uma explicação convincente? Não, eu não teria. Quando o espírito é muito evoluído, ele passa a não ter nem a sua forma física, ele se manifesta em forma de luz. Não tenho nenhuma dúvida que houve do mundo espiritual, como se diria, uma nova etapa, um novo tempo de vida para o nosso querido Chico. Chico estava dormindo quando a luz cruzou o céu. 10 dias atrás, nós fomos mais uma vez a Uberaba para saber se ele tinha percebido o raio luminoso, sem imaginar que estas seriam as últimas imagens do médium. 72 horas antes de morrer, Chico, cercado de amigos e ao lado do filho, estava muito sorridente. Foi a primeira e única vez que o médium falou sobre o assunto. O senhor lembra da luz que entrou no quarto do senhor? A minha mãe. Como que ela chamava? Maria. Foi o Emmanuel também? Mas ele não demorou. Não demorou, não. O que ele falou pro senhor? Que tivesse paciência. Para tentar desvendar o mistério, nós procuramos em São Paulo algumas das mais respeitadas instituições do país que investigam fenômenos sobrenaturais. Mostramos a fita primeiro para este pesquisador da USP. Regis Alves é especialista em mídias eletrônicas e analisou a gravação várias vezes. Ele diz que o facho luminoso não foi provocado por defeito no equipamento e não tem uma explicação para o fenômeno. Um objeto com uma massa apreciável, ele iria apresentar uma trajetória parabólica. Não é o que acontece aqui. A gente vê essa luz, ela apresenta uma trajetória bem retilínea. Com certeza não é um raio tradicional, vindo de cima para baixo, projetado a partir de um holofote ou alguma fonte semelhante.
porque ele tem uma propriedade de estar condensado. Ele viaja como se fosse uma luz. Há quase 20 anos, Claudeir Corvo desmascara charlatões que inventam truques em fitas de vídeo e em fotos para enganar os leigos. Ele é o presidente de uma instituição não governamental especializada no assunto, o INFA, Instituto Nacional de Investigação de Fenômenos Aeroespaciais. Para o pesquisador, tratamento médico e espiritualidade podem materializar efeitos surpreendentes, como estes captados por máquinas fotográficas comuns. Eu acredito que a mente humana deve gerar algum tipo de energia. Essa energia está no ambiente, sai talvez do próprio corpo do médium, ou talvez capta coisas do ambiente positivas e canaliza isso para a pessoa que está precisando de algum tipo de ajuda, algum tipo de cura. O pesquisador se surpreende ao ver o clarão em Uberaba. É um fenômeno paranormal? Não sei. É um fenômeno extraterrestre? Não sei. Depois da luz misteriosa, Chico Xavier viveu mais um ano. Morreu em casa como queria, entre os amigos, num dia de felicidade, no dia em que o Brasil foi pentacampeão. Chico não queria que ninguém chorasse, mas a esse pedido não foi possível atender. Alma generosa de Francisco Cândido Xavier. Uma despedida com orações e música. As homenagens coloriram o pátio do Centro Espírita Casa da Prece. Um caminho de flores conduzia os visitantes. No mesmo lugar, o passe espírita. O terço católico. Foram 2 dias de peregrinação, de fila, uma espera paciente. A posição que ele tinha, o valor que ele tinha e a humildade dele. Não existe, ninguém. Chico Xavier é Brasil. Dizia que queria morrer num dia em que o povo brasileiro estivesse envolvido com alguma outra alegria para que ele não atrapalhasse a alegria de ninguém. Xavier não morreu, meu irmão. A morte não existe. Ele veio nos ensinar que nós precisamos de amar uns aos outros. No mundo, a nossa vez, não apareceu, por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela pronunciada por Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é, amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. A doutrina espírita nasceu na França. Foi criada por Allan Kardec. Hoje, só no Brasil ela tem força. O último censo do IBGE diz que são espíritas 2.300.000 brasileiros. Mas, a julgar por essas imagens, o número de simpatizantes deve ser muito maior. 150.000 pessoas foram se despedir de Chico Xavier. Muitas tocavam a mão direita do médium, a que ele usava para psicografar suas mensagens. Depois faziam um sinal da cruz dos católicos. O homem que ajudou a criar no país a maior comunidade espírita do mundo dizia que tinha um guia espiritual, Emmanuel. É a essa entidade que caberia escolher um sucessor para Chico Xavier. Mas os dirigentes espíritas brasileiros não acreditam que alguém venha ocupar o lugar do mineiro nascido em Pedro Leopoldo. Não há, a nosso ver, nenhuma preocupação quanto a eventuais substitutos. Temos, sem dúvida, na doutrina espírita, muitos outros colaboradores. Agora, sem dúvida alguma, Chico Xavier é uma contribuição enorme que a providência divina dá para todos nós.